Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar falando com você novamente. E hoje eu tenho um convite especial para você. E eu não aceito não como resposta. O meu convite é: venha orar comigo. Qual foi a última vez que você falou com Deus em oração? Qual foi a última vez que você fechou os seus olhos para orar? Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos para orar? Qual foi a última vez que você fez a leitura da Bíblia orante? Você sabe o que é isso? Não quero falar sobre isso hoje não. Mas vou dar só essa dica para você. Leitura orante é quando você lê a Bíblia e faz dela a sua oração. Se você vê, por exemplo, Judas traindo Jesus, você fala: Senhor, tenha misericórdia de mim para que eu não seja um traidor. Mas se você vê Daniel lá na cova dos leões vitorioso, você fala: Senhor, aumenta a minha fé para me ser como Daniel. Essa é a oração orante, leitura da Bíblia orante, melhor dizendo, onde você lê a Bíblia e você ora ao mesmo tempo. É uma bênção. Eu convido você a experimentar isso. Mas voltando ao convite que eu tenho para você, vem orar comigo. Esse é o tema da nossa mensagem deste dia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir essa palavra para o seu coração. Venha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, venha orar comigo. Nós precisamos mais do que nunca de sermos pessoas de oração. E eu quero ler com você uma porção da palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, que diz assim, a partir do verso 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Amém? É o meu convite para você. Vem orar comigo. Aí aonde você estiver, feche os seus olhos agora. Só se você estiver no trânsito, que eu não aconselho fazer isso, tá? Dirigir de olho fechado não dá certo. Mas eu convido você, pare um pouquinho onde você estiver e ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dou graças ao teu nome pela oportunidade de te agradecer por essa oportunidade, Pai, por preparar mais uma pregação, por falar mais uma vez ao coração da tua igreja, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida deste irmão e dessa irmã que está me ouvindo. Toma ele em tuas mãos, ó Pai, e abençoa que ele venha orar comigo, ó Pai. Que na oração nós venhamos entender a tua vontade e o teu querer, meu Deus. Pai, em nome de Jesus é que eu oro agradecidamente. Amém, Senhor. Eu quero compartilhar com você 4 lições muito importantes aqui na carta de Paulo aos Romanos. O tema da mensagem, como já falei, é: venha orar comigo. Em primeiro lugar, venha orar comigo em favor dos líderes. Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor, pelo seu líder, por aquela pessoa que te orienta espiritualmente, que te ensina os valores do reino de Deus? Eu convido você a orar por eles. Mas também convido você para orar pelas lideranças políticas e econômicas da nossa nação. Orar para que essa pandemia, para que esse vírus que tem assolado as nossas vidas, a nossa economia, possa acabar de vez. E que a gente saia disso de cabeça erguida, vitorioso, consagrados, com vidas diante do Senhor, vidas de oração, vidas entregues aos caminhos do Senhor. O versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo, parece que ele implora, ele fala: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo em vossas orações, em meu favor diante de Deus. Paulo era um guerreiro, valente, ousado, um homem que tinha uma vida comprometida, uma vida de oração completamente comprometida a Deus. Mas esse homem está chamando os companheiros, está chamando a igreja, dizendo: igreja do Senhor, vem orar comigo. Agora imagine você, o quanto nós precisamos, o quanto nós necessitamos de ter uma vida de oração. Quantas vezes, meus amados, gastamos tão pouco na vida de oração e tanto nas outras coisas. Se quer aproximar de Deus? Quer aproximar da presença de Deus?
Ore ao Senhor. Eu vejo tantas pessoas, convivo com tantas pessoas, que quando ficam sabendo que eu sou pastor, e eles falam, coloca o meu nome no seu caderno de oração. As pessoas não querem orar, elas querem só assim, ore por mim. Achando que tem um amuleto mágico que vai mudar a vida dela, mas a palavra de Deus nos convida a ter intimidade com Deus. Vida de oração no altar do Senhor. E eu quero dizer para você que quando você começa a orar, eu poderia levar você a dizer de maneira falsa assim, quando você começa a orar, todos os problemas desaparecem. Você não vai ter mais problema com o emprego, você não vai ter mais problema no casamento, você não vai ter mais problema financeiro. É mentira! Você vai continuar tendo, talvez vai aumentar os problemas, mas eu quero dizer para você que quando você tem uma vida de oração na presença de Deus, Deus te dará a cada dia uma porção da sua misericórdia, que está escrito em Lamentações, que se renova a cada manhã. Deus dará a você sabedoria para continuar. Então tenha uma vida de oração em favor dos seus líderes, em favor daqueles que zelam por você, daqueles que oram por você, daqueles que te ensinam a palavra, que investe a vida espiritual deles na sua vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição, vem orar comigo em favor da obra missionária. Veja comigo o verso 31. Para que eu fique livre dos rebeldes da Judaia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Paulo está em Jerusalém, Paulo está pregando a palavra, mas existe rebeldes, existe aqueles que criticam, existe aqueles que fazem fofoca, existe aqueles que levantam mentira, existe aqueles que perseguem, aqueles que estão insatisfeitos. Esses vão tentar de todos os jeitos atrapalhar a obra missionária. Paulo está dizendo, para que essa obra seja realizada, eu preciso que você segure as cordas, que você me ajude, que você ore comigo, ore por mim. Seja um guerreiro de oração, além da sua oferta, além da sua contribuição, além da sua dedicação, eu preciso muito e preciso exclusivamente que você ore por mim. Minha vida é como a de Paulo. Eu sou muito mais carente do que Paulo, então eu peço a você, meus irmãos, minhas ovelhas, que ore por mim. Ore pelo seu pastor. Você que me ouve, que não é minha ovelha, ore pelo seu pastor. Ore para que a palavra de Deus chegue no coração dos homens e das mulheres e transforme esse coração. É oração em favor da obra missionária. E a terceira lição que eu aprendo neste texto, vem orar comigo em favor da unidade da igreja. Isso é um dos grandes motivos de oração. Nós precisamos clamar ao Senhor para que a igreja do Senhor seja uma igreja unida. A igreja do Senhor não pode ser como um cabo de guerra que um puxa para lá, outro puxa para cá. A igreja do Senhor tem que ser aquele povo que se une, mesmo nas discordâncias, mesmo nas lutas, mesmo nas provações, eles estão unidos em oração. Eu quero contar um episódio da minha vida particular aqui para você agora. Logo no início da minha conversão, no início da década de 90, eu comecei a ficar muito ativo na vida da igreja. E a primeira coisa que eu fui fazer foi, junto com um grupo, sair para evangelizar. A segunda coisa, eu me envolvi muito na construção da igreja. E a terceira, logo em seguida, daí pouco tempo, eu envolvi também no ensino da igreja. Mas foi na construção que aconteceu algo que eu aprendi que eu nunca vou esquecer. Nossa igreja estava com aquela paixão pela construção, com aquele desejo de ir em frente. De repente, numa assembleia da igreja, um grupo de irmãos votaram para que a construção fosse parada. Aquilo magoou tanto meu coração, porque eu tinha certeza de que Deus estava conosco naquilo ali. E eu fui para casa, depois da escola bíblica dominical, depois da assembleia, com o coração tão amargurado, com tanta tristeza. Eu morava sozinho na época, eu fiz o meu almoço, aquela comida já não era da melhor, porque era eu que fazia, estava sem gosto, sem prazer. E de repente, logo depois do almoço,
uma bicicleta encosta na minha porta e um diácono da igreja chega. Se esse vídeo chegar até você, eu estou falando de você, meu querido irmão Dejair Esteves. Irmão Dejair, um diácono abençoado, chegou na minha casa. Casa? Quem dera que fosse casa, era um barraco de 2 cômodos. Uma coisa simples, mas era o local que Deus tinha me dado para morar. Um aluguel barato, que dava para sobreviver. E aquele homem de Deus chegou ali, sentou comigo e perguntou: como está o seu coração? Quais os sentimentos que está dentro de você? Eu vi que você saiu arrasado da Assembleia da Igreja. E eu falei para aquele irmão, não sei o que eu faço. E eu estou muito triste mesmo. E aquele irmão, ele falava assim, ó, dava umas gaguejadas. E ele conversou comigo, ele orou comigo e ele me ensinou a primeira regra batista. A Assembleia tem voz. Nós somos vencidos. E nós que fomos vencidos, temos que nos unir para aqueles que são vencedores. Não podemos lutar contra. É a igreja do Senhor, a igreja tem que caminhar junto. E quando aquele homem de Deus me deu aquela orientação tão simples, direta e objetiva, vindo da presença de Deus em oração, meu coração encheu de paz. E eu senti um amor tão grande pela igreja, que eu não fiz isso aqui para lutar contra a igreja do Senhor. Porque quando eu passo a perseguir a igreja, quando eu passo a lutar contra a igreja do Senhor, sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou lutando contra Deus. Lembra quando Paulo estava na sua viagem para prender os cristãos? Está lá em Atos capítulo 9. De repente a voz vem do céu e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo a igreja. Então eu quero dizer para você que quando você persegue a igreja, você está perseguindo Jesus. Então, ore. Meu convite é: venha orar comigo em favor da unidade da igreja. A igreja do Senhor precisa de caminhar unida. A igreja do Senhor precisa de forças, muito mais do que força teológica, do que força econômica. A igreja do Senhor precisa de força de unidade e unidade de oração. E Paulo clama, intercede e convoca o povo para que eu fique livre dos rebeldes da Judéia e para que este serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as suas forças. Meus amados irmãos, a quarta lição que esse texto nos ensina: ore em favor de todos nós. Versículo de número 33 diz assim: que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Tem uma coisa que eu quero falar para você hoje. Você que está dentro da igreja do Senhor. Você que é membro da igreja do Senhor, mas você é pequenininho. Isso é as coisas da sua cabeça. Que diante de Deus não tem filho pequeno e não tem filho grande. Existe filho de Deus. Mas esse sentimento, ele insiste em tomar conta da nossa mente e achar assim: somos menores que os outros. Eu sei que Deus dá tarefas maiores para uns do que para outros. Na parábola dos talentos, ele deu 5 para um, 3 para outro, 2 para outro. E era para todo mundo trabalhar com o que Deus tinha dado. Não era para ninguém olhar para A ou para B, era para trabalhar. E esse texto, Paulo está dizendo assim, que o Deus de paz, primeira coisa que você precisa aprender: o Deus que você serve não é o Deus da diminuição, não é o Deus do fracasso, da derrota, é o Deus de paz. Paulo diz que o Deus de paz seja com todos vós. Então ele está dizendo, com a liderança, com o presidente, com os zeladores, com os professores, com os evangelistas, com os diáconos, tem que haver
paz entre nós. O convite é para orar em favor de todos nós. Deus pode usar você através de uma coisa muito simples para que a vida de uma pessoa seja transformada. Então vem orar comigo em favor da liderança, em favor da obra missionária, em favor da unidade da igreja e em favor de todos nós, orarmos uns pelos outros. E eu quero encerrar essa palavra perguntando a você: você aceita o meu convite? Você aceita orar comigo? Aonde você estiver, que você ouvir a mensagem deste vídeo, me ligue, me mande um áudio, ore comigo, venha na minha casa, você que me conhece, que está próximo, ore comigo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos ser guerreiros e guerreiras de oração. E eu encerro orando com você e por você. Pai de amor, de infinita bondade, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu vitória através da cruz, através do seu sangue, através do túmulo vazio da ressurreição, que eu me coloco diante de Ti em oração, pedindo ao Senhor, Pai, para que todos aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir, possa compreender essa palavra e possa consagrar as suas vidas em oração. Mães orando em favor dos filhos, filhos orando em favor dos pais, líderes orando em favor dos seus liderados, liderados orando em favor dos seus líderes, a igreja de um modo geral orando em favor da nação e da unidade da igreja. Pai de amor, ouve o clamor do teu povo, responda a nossa oração e transforma-nos, ó Deus, em uma igreja unida na presença do Senhor, em oração e dependência de Ti. É em nome de Jesus que eu oro agradecidamente. Amém e amém, Senhor. Deus assim nos abençoe. Até a próxima.